Olá a todos, estimados acadêmicos da disciplina de meios de hospedagem, curso de turismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos a mais um encontro na modalidade à distância de nossa disciplina. Para aqueles que por algum motivo estejam iniciando a disciplina há pouco tempo, eu enfatizo que desde a última semana, a partir de uma portaria da UFMS, tendo em vista os acontecimentos com relação ao alastramento do coronavírus, foi decidido que as atividades institucionais, elas, por um determinado período, a priori 30 dias, elas seguissem na modalidade à distância. Por isso que semanalmente eu tenho gravado material para disponibilizar no nosso ambiente virtual ava.ufms.br. Vocês acessando esse espaço virtual com o passaporte da UFMS, logo no centro da tela vai aparecer uma aba Meus Cursos e abaixo vocês vão localizar a pasta da disciplina. Nessa pasta estão disponibilizados todos os textos para leitura, todos os slides de aula da disciplina, e agora semanalmente eu tenho inserido um slide com som, eu tenho inserido um fórum para perguntas e respostas, e eu peço que vocês fiquem de olho, porque pode ser que a partir da semana que vem ou da outra, eu comece a inserir alguns exercícios valendo nota. Então é importante que vocês participem e frequentem esse ambiente virtual, ou o ambiente virtual que os outros colegas professores estiverem utilizando, como se estivessem realmente em sala de aula. O objetivo é esse, fazer com que vocês não tenham prejuízo na aprendizagem e que apenas essa seja uma forma diferenciada que permite o andamento das nossas atividades. No nosso último encontro, pessoal, desde que nós começamos a discutir e a tratar dos departamentos ou dos setores do meio de hospedagem, nós tivemos na aula retrasada a oportunidade de falar sobre o setor administrativo e especificamente a recepção, as funções inerentes à recepção, que é chamado setor de hospedagem, aquelas pessoas que trabalham, quais são os cargos, quais são as atividades, quais são as ordens, o fluxo das atividades nesse espaço denominado recepção, as habilidades e competências exigidas para aquele profissional que atua na recepção, o papel da recepção perante o hotel, a função de atendimento, as funções operacionais, check-in, check-out, vocabulário técnico. Tratamos um pouquinho do processo de transição entre a utilização das fichas nacionais de registro de hóspede para o Sistema Nacional de Registro de Hóspede, entre outras peculiaridades. Finalizamos a discussão da recepção e do setor de hospedagem com a apresentação de alguns coeficientes que permitem com que aquela pessoa que esteja interessada em construir o empreendimento hoteleiro e esteja um pouco perdida com relação às dimensões dos espaços, nós já aprendemos quais coeficientes nós usamos para calcular e para determinar o tamanho de uma área administrativa de um hotel, de um lobby, de recepção e de uma sala de espera de um hotel. Para cada departamento que a gente for estudando, a gente vai aprender esses coeficientes. No nosso último encontro, especificamente, nós tratamos do setor de reservas e telefonia. E vocês podem me questionar, professor, por que ao final de explicar reservas e telefonia,
você não nos apresentou os coeficientes para calcular o tamanho do setor de reservas e telefonia. Eu não apresentei os coeficientes justamente porque reservas, telefonia, recepção, sala de gerência, sala de reunião, todos fazem parte dessa ala administrativa do hotel. Então, nós já aprendemos o coeficiente lá atrás. Aprendemos que o número de unidades habitacionais vezes 1 metro quadrado, ele vai determinar o tamanho da minha área administrativa. Então, se eu tenho um hotel que tem 100 unidades habitacionais, a minha área administrativa deve ter minimamente 100 metros quadrados. E esses 100 metros quadrados eu vou ter que utilizar para recepção, para reservas, para telefonia, para gerência, para sala de reunião e tudo aquilo que envolve o administrativo. Enfatizo, esses coeficientes não são regra. Eles apenas dão uma ideia de um tamanho mínimo aceitável. Se a pessoa ou empreendedor ou investidor quiser fazer maior, não existe qualquer problema. Se ele quiser fazer menor, ele pode ter problema de conforto e de execução, de fluxo e trabalho. Não sou eu quem criou esses coeficientes, foi um estudioso da área do turismo e da hotelaria, o professor Bertolli, de Santa Catarina. Além desse coeficiente, quando nós aprendemos a área administrativa do cálculo do tamanho administrativo, número de UH vezes 1 metro quadrado, nós vimos que para calcular o lobby do hotel é o número de UH vezes 2 metros quadrados. Então, para um hotel de 100 unidades habitacionais, o setor administrativo seria de 100 metros quadrados e o lobby de 200 metros quadrados. E ainda a parte de sala de espera, que é contígua, anexa ao lobby, 10% do tamanho do lobby. Então, 10% de 200 metros quadrados, nós teríamos 20 metros quadrados. Então, essa parte administrativa ela já vai incluir o assunto da nossa última aula, que foi o departamento de reservas e de telefonia. Para a gente fazer um review, um resumo daquilo que vimos na última aula, nós discutimos as principais funções e o nome reservas. Ele é bastante claro, ele diz respeito àquele profissional que faz a reserva dos hóspedes, seja por meio de telefone, e-mail, sistema, pelo motor de reservas no site do hotel, ou é ele quem cuida também da inserção das vagas nas agências de viagem online, as OTAs, exemplo de Booking, Expedia ou algo assim. Também ele atende o cliente no balcão se for necessário e faz a captação de clientes. E a telefonia é aquela pessoa que atende o telefone no hotel. Todos os telefonemas são centralizados ao telefonista para que ele possa dar o encaminhamento das chamadas aos respectivos setores. O que nós mencionamos? Nós mencionamos que em muitos casos, já que cada empresa ela pode ser mais ou menos enxuta que a outra, em muitos casos o profissional do reservas ele é o próprio telefonista. Em muitos casos, em hotéis ou em empresas de hospedagem familiares, é o próprio recepcionista quem atende telefone e cuida das reservas, e isso é muito ruim, porque o recepcionista já tem suas responsabilidades. Né? A questão da segurança, do atendimento, dos registros. O setor de reservas deveria existir em todo e qualquer empreendimento, assim como a telefonia. Então, enquanto a reservas cuida desse
atendimento ao cliente, do registro dele no sistema, ah, da execução do contrato, é ele quem executa, quem fecha um contrato com o cliente, o telefonista ele acaba auxiliando porque muitas vezes esse pedido de reserva chega até ele. Então, o setor de reservas ele tem uma importância muito grande, porque de certa forma ele auxilia na manutenção da sanidade daquele empreendimento. Imagine um setor de reservas que acaba inserindo um número maior de hóspedes no hotel do que o hotel comporta, ou um setor de reservas que acha que o hotel está lotado e não está, o hotel está vazio. Então, são ações que geram impactos muito grandes na empresa, hotel, e é por isso que esse setor ele tem tantas responsabilidades e tem tanta relevância. Falamos da localização, o ideal é que fique muito próximo da recepção, até porque é um setor que está atrelado muitas vezes ao setor de hospedagem também. E dissemos que o profissional de reservas ele tem um perfil bastante restrito, né? Justamente pelo fato de ele tratar com o cliente, de firmar contratos com esse cliente, de muitas vezes captar clientes fora do hotel, de fazer visitas às agências de turismo e operadoras, ele precisa ser um profissional com boa comunicação oral, mas ao mesmo tempo que tenha domínio da língua, justamente porque ele firma e emite documentos de prestação de serviço. E outra questão que nós mencionamos é que esse profissional ele precisa ter um certo jogo de cintura e uma certa autonomia, no sentido de que muitas vezes, para não perder um cliente ou um grupo de clientes, ele vai precisar alterar o valor da tarifa ou criar um prazo especial, uma forma de pagamento especial. Né? Então, são pessoas muito, são profissionais é, que são muito respeitados e que têm um grande grau de confiabilidade por parte dos seus superiores na hierarquia. Né? Então, essa questão do domínio técnico, da capacidade de escrita, comunicação, nós pudemos trabalhar um modelo de carta comercial, né, que eu frisei bastante da importância de a gente carregar com a gente aquele modelo, porque a padronização ela faz parte da demonstração de que o profissional tem um bom senso de organização. Nós falamos a questão da utilização de gíria, né, dos problemas que isso pode gerar, da importância de você chamar o teu cliente pelo nome, nunca falar não para o seu cliente, criar meios para que a imagem do hotel seja sempre bem vista a partir da prestação do serviço que o funcionário se propõe. E dissemos que existem vários tipos de reserva. As reservas podem ser individuais ou podem ser grupais. As reservas podem ser feitas direto por telefone ou por uma central de reservas quando se trata de uma rede que tem uma central de reservas. As reservas podem ser intermediadas por agência de turismo. As reservas podem ser feitas a partir de contas correntes, que são as empresas que são habituês daquele determinado empreendimento. Então, a própria empresa já tem um setor que cuida das viagens e que faz as reservas a partir de uma tarifação diferenciada. E diante de tantas modalidades, diante de tantos tipos de reserva, e agora com as próprias OTAs, Online Travel Agencies, que são essas agências virtuais, esse profissional acaba cada dia tendo que se responsabilizar por uma ação a mais. E lidar com todas essas frentes de controle e responsabilidade
não é da tarefa das mais fáceis, né? Então, eu fiz um breve apanhado aqui. As informações mais específicas podem ser localizadas na nossa última aula. E a gente inicia hoje um outro setor, que é talvez o mais rico dentro de um empreendimento hoteleiro, mas que muitas vezes é também aquele menos considerado ou que fica deixado de lado ou que as pessoas não atribuem muita importância. Esse setor é o setor da governança. Acredito que todos nós, alguma vez, ou assistindo a um filme de um hotel ou estando num hotel, nos deparamos com a profissional governanta, ou pelo menos com o profissional conhecido por camareira, aquela pessoa que cuida das unidades habitacionais. Talvez mais comum o conhecimento da camareira. Mas a gente vai perceber que esse setor não conta só com essas duas funções. São inúmeras as funções, são inúmeros os funcionários que trabalham dentro desse setor. Esse setor também a gente vai perceber que ele tem uma outra especificidade, porque é um setor dentro do hotel que trabalha nos outros setores, já que o pessoal da limpeza e da arrumação trabalha nas unidades habitacionais, já que o pessoal da limpeza e arrumação trabalha dentro do administrativo, já que o pessoal da limpeza e da arrumação trabalha dentro dos restaurantes, dentro dos salões de eventos. Então, ele é um setor rico em funcionários e funções e bastante complexo no sentido de que ele a todo momento está envolvido e atuando dentro dos outros setores do hotel. Ação essa que permite com que muito facilmente problemas possam ser gerados. Então, a partir de hoje, a gente começa a apresentar esse setor de governança. É uma aula que não vai ser findada hoje, ela é bastante extensa, então nós trabalharemos metade do conteúdo nessa aula de hoje, fazendo com que a outra metade seja trabalhada na aula que vem, e não só a outra metade trabalhada na aula que vem, mas da mesma forma a apresentação dos coeficientes para que possamos calcular o setor de hospedagem de um tamanho ideal. Quando trabalhamos essa disciplina no modo presencial, é durante a execução dela que a gente faz uma oficina de dobradura de toalhas de banho. Essa oficina vai ficar para o momento em que as aulas retornarem à modalidade presencial, da mesma forma que as visitas técnicas nos empreendimentos hoteleiros de Campo Grande. Então, por hora, nós trabalhamos com as aulas expositivas, com as atividades, com as leituras, com os vídeos que eu estou encaminhando, para quando do retorno às aulas presenciais, a gente possa, então, cuidar dessas outras ações de cunho prático. Então, o setor de governança é aquele setor ou departamento que, juntamente com os outros setores ou departamentos do hotel, ele visa garantir a qualidade dos serviços prestados aos hóspedes dentro de um meio de hospedagem, sendo de forma objetiva suas principais funções: organização, higienização e arrumação das unidades habitacionais. É o setor de governança também quem cuida da organização, higienização e arrumação das áreas públicas e sociais do empreendimento. Então, corredor, escada, saguão, varanda, área próxima à piscina.
né? E esses corredores, ou elevadores, ou escada, nós chamamos de área de circulação. Por isso, nesse tópico de número 3, vocês enxergam essa sigla Alpha Charlie, AC. E além de toda essa questão de organização, arrumação, higienização, esse setor de governança ele precisa cuidar da sua própria gestão, já que é um setor com tantos funcionários, esse ou essa profissional, a governanta, ela precisa se ocupar disso. Eu chamo a atenção nesse momento que é muito mais comum a gente ter a chefia desse setor uma pessoa do sexo feminino. Por isso que a gente diz a governanta, né? É bastante comum na hotelaria. É um cargo extremamente valorizado nos grandes centros. Nem todos os hotéis têm a função da governanta. Muitos hotéis, inclusive aqui em Campo Grande, acabam atribuindo uma chefia à camareira mais antiga, mas a gente precisa saber que a pessoa da governanta ela tem, acima de tudo, uma função gerencial. Ela administra, ela gere esse grande grupo de funcionários que ela tem. E não necessariamente põe a mão na massa. Ela não necessariamente operacionaliza as funções. Precisa saber, mas, sobretudo, precisa saber mandar. E na hotelaria, nos grandes centros, essa profissional, ela se veste como uma executiva, ela fala 2, 3 línguas e ela tem uma formação e uma remuneração bastante elevada. Trata-se de uma função que não foi criada para hotelaria, mas que surgiu no século XVIII com aquelas ou aqueles profissionais que cuidavam da gestão de luxuosas residências na Europa. Essa função era responsável pela gestão dos empregados da casa e até mesmo dos escravos. E foi com o surgimento dos hotéis de luxo no século XIX que essa função, que até então era residencial, passou a ser inserida no contexto da hotelaria. Voltando à questão que geralmente é mulher essa função, eu sempre trago nas aulas algumas informações sobre hotelaria marítima ou a própria motelaria. É comum que nos navios a gente encontre homens desenvolvendo essa governança. Mas na hotelaria, talvez por uma cultura ou costume, a posição feminina ela é muito mais comum, mas não que seja proibida a atuação do homem. Então, é uma função que surgiu nas residências europeias e que foi inserida no contexto do. É um setor de múltiplas relações, como eu disse ainda há pouco. Se é um setor que cuida da organização, da limpeza, da higienização, ela precisa responder pela organização, limpeza e higienização do hotel como um todo. Por isso que é um setor que atua dentro de diversos setores, no quesito limpeza, organização e higienização. Mas que, além disso, também mantém relação próxima com esses mesmos setores. Esses setores, além de serem limpos por essa equipe, além de serem organizados e higienizados por essa equipe, esse setor passa informações ou recebe informações da governança que são importantes. Essa questão de que eu estou dizendo de que setor de governança limpa, organiza e higieniza todos os setores, a gente precisa colocar um asterisco.
esse setor de governança, por exemplo, ele não pode organizar, higienizar e limpar a área de produção dos restaurantes. Ou seja, ele não pode limpar e organizar as cozinhas dos restaurantes. Isso porque a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, por meio de uma resolução da diretoria colegiada, uma RDC, ela determinou que dentro da cozinha, somente os profissionais da cozinha é que podem atuar. Por essa questão de problema de infecção cruzada, questão de alimentos que podem, por algum motivo, estragar e fazer mal para o cliente, esses profissionais da cozinha precisam ter técnicas específicas de manipulação, de recebimento, é, de processos de pré-preparo, de estocagem de alimentos. Esses profissionais da cozinha precisam ter banheiros e vestiários específicos para ele, entre outras coisas. Então, a governança sim, higieniza, limpa, organiza todos os setores do hotel, com exceção da área da cozinha. Então, ela se envolve com esses setores nessa questão da limpeza, mas também na troca de informação. Ou seja, o setor de governança é um setor que tem uma função primordial dentro de um hotel, assim como a recepção que a gente discutiu há 2 aulas atrás. E aqui eu pontuo para vocês algumas das relações que esse setor de governança tem com os diversos setores ou áreas do hotel. A governança ela precisa ter uma relação muito próxima com a recepção, porque é a recepção que tem o controle da movimentação das unidades habitacionais. Então, diariamente, a recepção precisa passar um relatório para a equipe de governança ou para a governanta, a chefia, dizendo quais são as saídas e as entradas, quais são os check-ins e os check-outs que o hotel vai ter no dia seguinte. Isso para que essa governanta possa montar o mapa de trabalho das suas camareiras no dia seguinte e definir quais unidades habitacionais serão limpas por cada uma das camareiras. Outra relação que a recepção tem com esse setor de governança é aquilo que diz respeito ao que a gente denomina lost and found, achados e perdidos. Muitas das coisas que são encontradas ou esquecidas no hotel e são entregues à recepção, elas são formalizadas num livro, são entregues à governança, que também registra num livro, acondiciona esse equipamento e o guarda. Cada hotel tem um regulamento que diz quanto tempo esse produto encontrado ou material precisa ficar guardado. Em caso do cliente não fazer contato ou buscar, esse produto tem um direcionamento e a gente vai discutir isso em momento mais oportuno na nossa disciplina. O almoxarifado. Almoxarife é a pessoa que cuida do almoxarifado. O almoxarifado é aquele setor responsável por compra de produtos e insumos. Tem que se dizer, o almoxarifado é como se fosse uma despensa do hotel, onde trabalha uma pessoa que cuida de comprar e de receber e de estocar produtos. E a governança tem um contato muito próximo com esse setor, porque se uma das suas principais funções é higienizar, organizar e limpar, ela precisa de matéria-prima de limpeza diariamente. E conforme esses produtos vão acabando, as camareiras informam sua chefe governanta que solicita a liberação desse material para o pessoal do almoxarifado. Ainda produtos alimentares.
porque muitos dos hotéis contam com os minibares, que a gente conhece como frigobar. E diariamente as camareiras precisam abastecer esses minibares com latas de refrigerante, bebidas, snacks, chocolates, amendoins e assim sucessivamente. Então, da mesma forma, a governança contata o almoxarifado diariamente para que dispense, para que libere esse material. Né? Tivemos a oportunidade de mencionar nas nossas aulas que hoje a hotelaria econômica quase não tem trabalhado com minibares nas unidades habitacionais, assim como os navios, pelo risco de incêndio, preferem trabalhar aí com baldes de gelo e qualquer coisa relacionada a bebida e comida são adquiridas nos restaurantes e bares do navio. A área de alimentação e bebidas também tem um contato próximo com o setor de governança, justamente porque todo o enxoval sujo de toalhas, de mesa, de guardanapos, de limpeza, acabam sendo direcionados à lavanderia, e a lavanderia pertence a esse setor denominado governança. E o room service é o serviço de alimentação das unidades habitacionais depois de que o restaurante se fecha. Muitas vezes nós pedimos um lanche, uma sopa, um suco pelo telefone na nossa unidade habitacional e esse serviço que nos é prestado, ele gera algum tipo de necessidade de lavagem. Né? Então isso é direcionado à lavanderia, ou seja, alimentos e bebidas têm relação muito próxima com a governança. A parte de hospedagem também, que está atrelada à recepção, contata essa governança o tempo todo, porque para cada apartamento que faz um check-out, há de se recolher o enxoval, que possivelmente esteja sujo, para que seja devidamente cuidado para uma próxima utilização, além do fato de que muitos hotéis oferecem a seus hóspedes serviços de lavanderia, para uma lavagem de roupas ou pertences pessoais. Nem todos os hotéis oferecem esse serviço, justamente porque a responsabilidade é sempre bastante grande. O serviço de controladoria hoteleira, que controla o consumo interno e externo, interno próprio do hotel, externo dos clientes que estão hospedados. Então, relatórios de consumo de lavanderia, de minibar, são constantemente passados à governanta, então existe essa proximidade. A manutenção do hotel, né? A todo momento surge uma necessidade de um reparo numa unidade habitacional, ou numa área de circulação, ou numa área pública social. É uma lâmpada que queima, ou é um cano que estoura, ou é um vaso que pelo vento caiu e quebrou e sujou de terra o chão. Então a manutenção a todo momento mantém essa relação. O departamento pessoal, tendo em vista as admissões, as demissões e a própria sanção. Sanção quer dizer penalidade, né? Então, se a governanta gere uma infinidade de profissionais que a gente vai ver em breve, muitas vezes esses profissionais são demitidos, ou são penalizados, ou são admitidos. A lavanderia, né? Porque esse enxoval de unidade habitacional ou de área de eventos ou da área de alimentação e bebidas, ele precisa ser lavado, ele precisa passar por um processo de secagem, muitas vezes ele precisa ser consertado, e além do cuidado aí das questões do hóspede. Se ele se envolve nas relações com todos os setores e se ele atua na limpeza e organização de todos os setores, com exceção da cozinha, essa governanta, essa função de gestora desse setor, ela precisa manter uma relação muito diplomática com todos esses setores
bem como com seus funcionários. Por isso que a gente mencionou ainda há pouco que ela exerce uma função, bem que se dizer, de executivo. Uma das funções dela é manter essa harmonia nesse grande mundo chamado setor de governança. Como a gente disse, por ser um setor que se relaciona com todos os outros, que atua dentro dos outros, a facilidade de conflito é muito grande. Ou seja, esse profissional, acima de tudo, ele precisa ser um bom gestor de conflitos. Ainda, ele precisa ser um funcionário que consiga lidar com as questões éticas e questões de discrição e precisa passar isso aos seus funcionários e cobrar isso dos seus funcionários, justamente porque esses funcionários também estão a todo tempo envolvidos com o mundo do hóspede. Já que eles limpam e organizam as unidades habitacionais, esse funcionário ele vai ter acesso à mala do hóspede, à roupa do hóspede, ao perfume do hóspede, e isso precisa ser tratado de forma muito ética, cuidadosa, muito responsável e com muita discrição, justamente para que o hotel não sofra qualquer tipo de reclamação. Então, esse profissional, chefe da governança, ele precisa ser responsável, ele precisa ter capacidade de gestão de conflito, ele precisa ter postura e assiduidade, porque ele precisa cobrar a questão de postura e assiduidade do seu funcionário. Horário de chegada, horário de saída, distribuição dos mapas de limpeza de unidades habitacionais, definir quantos minutos as limpezas elas devem durar em cada unidade habitacional, as limpezas concorrentes que acontecem enquanto o hóspede ainda está hospedado, elas têm tempos e procedimentos diferentes das limpezas terminais que acontecem depois que o hóspede já fez o seu check-out. São algumas questões que a gente vai discutir no decorrer deste tema que vai durar esta aula de hoje e a próxima. Higiene pessoal e exigir isso dos seus funcionários. São pessoas que estão cuidando da limpeza das nossas unidades habitacionais e são pessoas que nós encontramos ou esbarramos nos corredores do hotel. Geralmente na hotelaria, o pessoal da governança atua nas unidades habitacionais quando o hóspede não está, diferentemente na hotelaria marítima. São muitos passageiros, são muitas cabines. O pessoal que, que atua como camareiro ou camareira, ele, diferentemente do hotel, que a unidade habitacional é feita, organizada uma vez por dia no navio, 2 vezes por dia, até porque as pessoas entram mais molhadas, o balde de gelo precisa ser trocado. E no navio, os camareiros, eles entram mesmo que as pessoas estejam, o cliente esteja dentro da cabine. O cliente que não quer ser incomodado no navio, ele realmente precisa colocar um aviso na porta. Disciplina, confiabilidade, educação.
base da administração, dos ensinamentos que estão administrados, que é uma teoria, a teoria clássica da administração. Né? Então, esse profissional e sua auxiliar precisam planejar todo o setor, precisam organizar, precisam colocar esse setor para rodar com muita liderança e precisam fazer a checagem de erros ou não, para ver se o processo precisa ser alterado ou se ele pode ser continuado. O local de trabalho, o ideal é que essa profissional e sua auxiliar elas possuam um escritório. Geralmente esse escritório fica próximo à lavanderia do hotel. E o ideal é que ele seja de vidro, para que ela possa, ainda que trabalhando em office no seu escritório, enxergar aquilo que circula ou que acontece à sua volta. A lavanderia acaba sendo o ponto de encontro de todos esses profissionais que estão relacionados à governança. Tanto a governanta como a sua auxiliar precisam entender o regulamento do hotel e dos hóspedes, precisa delegar atividades aos subordinados. Então, diariamente são criados mapas de atuação que definem quantas camareiras estarão por andar, qual unidade habitacional vai ser respondida por qual camareira. Essas camareiras precisam tomar nota a hora que entraram na unidade habitacional para arrumar, a hora que saíram para que seja calculado o tempo de atuação e até mesmo porque se acontece algum problema, essa profissional precisa saber exatamente onde está o funcionário ou quem estava em determinada data, em determinado local. Promove reuniões periódicas, é quem prepara as escalas de folga, sempre respeitando a legislação e a lotação do empreendimento. A gente já mencionou que o pessoal da hotelaria costuma trabalhar 6x1, 6 dias de trabalho e 1 dia de folga. Essa folga é rotativa, não necessariamente no mesmo dia. E aí nós temos as posições de turnantes, que são as pessoas que cobrem folga dos outros. Ela precisa cuidar do uniforme de sua equipe. Hoje é muito comum que as empresas cuidem do seu próprio uniforme. Né? É bastante complexo você entregar um uniforme para um funcionário, cuidar, sem saber se esse funcionário tem uma máquina que lave esse uniforme da forma mais adequada, se esse funcionário tem condição de comprar os produtos específicos para manutenção do uniforme, se esse funcionário tem um local adequado para que esse uniforme possa passar pelo processo de secagem e passagem. Então é muito mais fácil o próprio empreendimento assumir os cuidados com esse uniforme. E é essa profissional quem cuida disso. Inspeciona os serviços de todos os subsetores, dirigindo, controlando, faz a organização de inventário das áreas sob sua responsabilidade. Então, todo subsetor que a governança gere, ela precisa inventariar. São 5 carrinhos de limpeza, ela precisa ter o controle do número de patrimônio desses carrinhos, de estantes, de máquinas de lavagem, máquinas de secagem, de calandras, que a gente vai ver que são as secadoras que passam lençol e toalha na forma aberta. Ela precisa ter o inventário e o patrimônio e a gestão de tudo isso. Ela precisa controlar estoques de matéria para que as camareiras consigam desenvolver o seu papel, né, que não falte durante a jornada de trabalho, porque se uma camareira sente falta de algum produto, ela vai acabar tendo que se dirigir à lavanderia para falar com a governanta e isso o tempo vai correndo e o trabalho vai deixando de ser feito. Ela solicita a compra de enxoval, então sempre que se percebe que uma determinada peça do enxoval está ruída ou que não pode ser aproveitada, ela
quem solicita a compra, então é um cargo que participa muito das feiras de equipamentos de lavagem e secagem, de feiras de enxoval, né? A gente pode citar a Equipotel, que acontece em São Paulo, que é uma feira bastante interessante desse ramo. Organiza e delega atividades quando dá presença de hóspedes VIP, né? A gente bem sabe que muitos hóspedes VIP fazem uma série de exigências quando hospedam-se num hotel, então essa governanta e sua auxiliar precisam preparar a equipe para receber esse profissional. Ela registra e guarda aqueles volumes, objetos encontrados, né, respeitando a política do hotel, e a gente vai tratar disso na próxima aula. Ela tem o controle e a guarda da chave mestra. Chave mestra é a chave que abre toda e qualquer unidade. A gente bem sabe hoje que as chaves estão sendo trocadas pelos cartões magnéticos, mas digamos que essa profissional então vai ter um cartão magnético que consegue acessar qualquer unidade, qualquer espaço do empreendimento, já que ela precisa atuar e se relacionar com esses diferentes setores e espaços. Daí a gente percebe o quão confiável e responsável esse profissional precisa ser. E ela precisa harmonizar e padronizar a prestação dos serviços feita pelos seus subsetores. É um dos setores mais encantadores que tem dentro de um hotel. É um dos setores que verdadeiramente tem grande participação no sucesso de uma experiência de hospedagem, mas que trabalha quase que de forma imperceptível. Toda a experiência de um cliente muitas vezes foi gerada por esse setor e esse cliente sequer pensa nesse setor. É muito comum nós ouvirmos: nossa, eu dormi numa cama extremamente confortável. Eu me cobri com o melhor edredom que até hoje eu tive a oportunidade. A minha unidade habitacional estava muito limpa e cheirosa. Que hotel bacana, é o que o cliente fala. Mas ele nunca pensa que equipe competente, a equipe da governança que cuidou dessas minúcias para mim. Eu termino a aula de hoje apresentando a função da governanta e da sua auxiliar. No nosso próximo encontro, a gente vai poder falar sobre cada um daquelas outras posições. Nós vamos falar de processo de arrumação da unidade habitacional, como que se faz, como que se limpa um banheiro, como se limpa uma unidade habitacional, como se arruma uma cama, um leito. Nós vamos tratar um pouquinho do material que compõe esse enxoval, que tipo de tecido, que tipo de fibra, eu devo usar poliéster, eu devo usar algodão, o que é mais conveniente, o que é menos conveniente, o porquê. Quantidade de enxoval, o quanto de enxoval que o empreendimento precisa ter minimamente. De lençol, de fronha, de coxa, de cortina, de travesseiro, né? Todas essas questões, aos poucos trabalhadas, de maneira com que vocês possam assistir vídeos para enxergar essa minha exposição, e a partir do momento em que passarmos a nos encontrar presencialmente, a gente poder visitar empreendimentos hoteleiros para vivenciarmos essa realidade. Peço que vocês, além do vídeo, acessem o material de leitura. Essas aulas são montadas a partir do material de leitura que já está disponibilizado para vocês, nesse ambiente virtual e na biblioteca da instituição. Eu acredito que nas próximas aulas eu já devo falar da avaliação da nossa nota 1, que possivelmente seja composta por um trabalho e por uma prova. Por hora ainda eu não posso dizer se essa prova vai acontecer virtualmente ou presencialmente. Mas sigam os estudos, sigam trabalhando. Nos vemos no nosso próximo encontro.
Agradeço a atenção de todos. Recebam o meu abraço. Até logo.